E aí, Vamos lá, José, Tudo bom, José Preto? Renato? Obrigado, que é uma honra estar participando da live, né? Eu tenho acompanhado os colegas, é tão bom ver os rostos conhecidos aí participando, e o teu também, que é um diretor que eu admiro bastante, é um homem de teatro, um homem de teatro que eu admiro bastante, acompanho. Foi praticamente um padrinho do Teatro do Instituto quando eu estava participando da gestão técnica lá, né? Então, eu fico super honrado de estar participando das lives da Haribo, mesmo que seja a minha testa que esteja falando para vocês. Quem, quem chegou agora e não conhece o rosto de Joselito, fica no Eu, clima e depois procura nas redes sociais. É que na verdade é pra, puxa vida, né? Senão ia chamar muita atenção, né? é um rostinho muito bonito, né, cara? Ia ofuscar o E meu ofuscar os cabelinho teus bonito. louros cabelos. Meu amigo, conta um pouco aí Diga sobre ti. sobre a minha. O teu primeiro contato com a arte. Vamos primeiro assim pelo artista José Renato Lopes, né? Isso, José Renato Lopes, vulgo Joselito, né? Inclusive, eu Isso. sempre Mas costumo vamos. falar para as pessoas que se alguém um dia me para na rua e me chama de Joselito, vai ter que ganhar um abraço mesmo que em épocas de distanciamento, porque para mim é o maior elogio. Esse nome tem um significado muito importante, né? Esse nome que para mim agora é definitivo do palhaço tem um significado importante. Então, vamos começar aí. Tá, só um pouquinho. Vamos devagar então. Vamos contar sobre a entrada do José Renato nas artes, o que te Isso, levou para as artes, as tuas influências, até chegar ao Joselito. Aí, até chegar ao Joselito, aí eu vou te fazer outra tá pergunta. bom. Tu já tem Ah, só um liberação pouquinho. aí. Tu tem Só um liberação de pouquinho. duas. Tá, diga. Só um pouquinho. Para quem está entrando agora, né? Eu estou falando com o meu amigo imaginário aqui, José Renato Lopes, Com a tá? testa, homem testa. Não joguem, não façam que nem o seu Madruga naquele episódio do Chaves, né? Que a televisão não liga e joga e quebra a Uhum. televisão. Depois descobre que Não. faltou luz no cortiço. Não jogue fora o seu celular, não quebre o seu modem da internet. É um probleminha aqui. Por favor, Não, Joselito. tô vendo que tem várias pessoas que são muito importantes, muito significativas da minha formação, tanto no início teatral, quanto na época da faculdade, quanto na minha nova experiência também como futuro educador físico, que estão participando da live. Então vamos lá. Eu era um rapaz de 15 anos, né? Lá por meados de 1999, e eu descobri que existia um projeto, que eu não sei se esse projeto ainda existe, que é o projeto de descentralização da cultura, que é um projeto promovido pela Secretaria Municipal da Cultura, se não me engano, que promovia oficinas de teatro em bairros, né, de Porto Alegre. E eu sou praticamente cria do Parque dos Maias, que é um bairro que fica na Zona Norte, e um belo dia vi uma apresentação, no final de 98, e aquilo mexeu muito comigo. Eu pensei, pá, eu queria estar ali, sabe? Eu queria estar ali. E eu me lembro que eu enchi o saco da única pessoa que eu conhecia daquele grupo. Falei, cara, me chama, quero estar ali, quero estar ali, quero estar ali. Inclusive, de todos esses anos de teatro, 90% das coisas que eu atuei, participei, sempre foi porque eu tive atitude, fui lá, corri atrás, me atirei com a cara de pau, muitas vezes até sem saber direito onde eu estava me metendo. Uh, e fui. E aí comecei a participar da oficina. Até então, quem era o oficineiro na época era o Marcelo Restori, que é diretora até então do Grupo Falos Estercos na época, né? E lá nós fizemos vários espetáculos. Os dois primeiros espetáculos junto à descentralização foi A Guerra e um espetáculo chamado Noites de Sexo e Violência. E aí esses espetáculos eram espetáculos bem na cara do grupo, né? Do grupo Falos Estercos na época, né? Tanto é que nos chamavam de... Nós éramos alguns grupos nos chamavam que a gente era os Falos Estercos Júnior, né? E a gente acabou meio que pressionando a descentralização na época, porque eram espetáculos que envolviam muito a temática da violência e da sexualidade. Então, tu vê um bando de adolescente, né, querendo discutir coisas que, até então, para nós, naquele momento, chocava o público. Claro que com o tempo, mais tarde, a gente viu que não precisa tirar a roupa para chocar as pessoas dentro de um espetáculo, porque a premissa, na época, não só com o nosso grupo, e não só com o Falos Estercos, mas outros grupos
tinha uma premissa muito grande de falar de sexualidade, falar de violência, se esfregar no público, tirar a roupa, e isso era algo que chocava o público. Com o tempo a gente vê que, né, trabalho de ator, tu não precisa desses extremos. E lidar com risco, né, o Preto? Eu, como cria do Falos Estercos, tenho marcas, cicatrizes no meu corpo de lidar com o risco por ser um filhote do Falos Estercos. Em determinado momento sofri um acidente por conta disso, um acidente que me deixou 3 semanas de cadeira de roda e fez eu rever os meus conceitos em relação a chocar o público, né? Tu vê, olha só, Palhaço Joselito teve um início punk, assim, né? Mas aí depois, assim, quando a descentralização nos falou assim, vocês fizeram 2 espetáculos fortes, vocês estão preparados para ser grupo profissional. Nós na época nem sabíamos o que era ser um grupo profissional de teatro. E aí então a gente foi apadrinhado pelo Marcelo Restori, só que o Marcelão disse para nós o seguinte, ele falou assim, vocês querem ser um grupo profissional, beleza? Só que existem muita coisa aí pela frente. Aí o Marcelão ensinou pra gente questão de lei de incentivo à cultura, a gente entrou 5 vezes com um projeto no Funproarte para lá na 5ª vez ganhar com uma montagem do Romeu e Julieta, que a Lese Morato assistiu, que ela entrou aí, ela assistiu. Ela falou para mim também uns anos atrás que assistiu o espetáculo e gostou bastante. A gente fez no Hospital Psiquiátrico São Pedro 2 temporadas e uma temporada na usina do gasômetro no terraço, para que a gente continuasse de alguma forma trabalhando com o risco, que era a premissa do grupo na época, né? A gente queria trabalhar com risco, queria trabalhar com a sexualidade, queria chocar o público, né? E daí a gente veio com o Romeu e Julieta, depois com o Romeu e Julieta a gente teve o experimento de lidar com uma grana, né? A gente ganhou em torno de 45 mil na época, 50 para fazer o espetáculo, fizemos um baita de um cenário, um baita de um figurino, né, conseguimos trabalhar com nomes importantes dentro da cena porto-alegrense, mas que são nomes que são importantes, mas que cobram caro, né, dignamente cobram caro, merecidamente cobram caro, e aí depois, mais tarde, a gente continuou, aí a gente pensou assim, o Marcelo é um cara ocupado com o grupo dele, tá sempre viajando, vamos ver quem é de nós que tem essa possibilidade de estar dirigindo os espetáculos do grupo, né? Aí o Edgar Benites, que ele é um ator que se formou na UERGS, hoje está trabalhando com o Teatro de São Paulo, né? Virou um baita de um produtor, ator, diretor em São Paulo, ele dirigiu o grupo, foi com o Grupo Bacantes que a gente criou a primeira versão da oficina Em Busca do Corpo Expressivo, que é a oficina que eu trabalho até hoje, né? Que é uma oficina que visa trabalhar bastante a questão da expressão corporal, através da fiscalidade, que tem a ver muito também com as coisas que a gente trabalhou dentro do grupo. E aí, depois de 10 anos do Grupo Teatral Bacantes, em 2011 eu entro pro curso de produção cênica, né? Daí eu penso, olha, eu preciso, para iniciar um ciclo, eu preciso fechar ciclos, e para um ciclo para iniciar outro. Foi então que eu concluí os 10 anos do grupo. Até então, na verdade, naquele momento eu era o diretor do grupo, entre aspas, né? E a formação estava totalmente diferente do grupo. Eu pensei, não, aqui acho que é o momento de eu finalizar. E aí, entre o final de 2010 e início de 2011, foi sofrido, não foi fácil, porque foi 10 anos intensos, muito intensos. Eu finalizei o grupo para que eu pudesse entrar e começar o ciclo da graduação da produção cênica, né? Onde eu conheci pessoas maravilhosas, como, por exemplo, a atriz aí, a Isadora Fontoura, querida amiga, que participou ontem da live, foi minha colega na faculdade, e tantos outros, que aí dentro da faculdade nós montamos o grupo Shoyu com Banana. Que tinha uma característica, ainda eu levava um pouco das minhas características do grupo Bacantes, né? E outros colegas também traziam seus digitais, mas estava muito forte a questão do Bacantes, tanto é que uma vez a gente foi assistir um espetáculo junto à descentralização, e eu chego lá no espaço onde ia acontecer a apresentação, e o coordenador de descentralização, José Renato sentando com o grupo Teatral Bacantes. Eu dizia, não, cara, o grupo Teatral Bacantes não tem mais agora. Trancou aqui. Tá me ouvindo? Tá, estou te ouvindo. Tá, mas assim, a parte do técnico eu já vou te perguntar. Tá. Mas aí até chegar o Joselito, o que mais então, de arte? Na paralela, isso. É que na verdade essa coisa do palhaço vem também com a questão do técnico, mas vamos focar para a coisa do palhaço.
eu comecei a perceber que eu precisava ganhar dinheiro e que eu não queria me afastar dos afazeres do teatro para ganhar dinheiro, porque como ator eu não teria como ganhar dinheiro a não ser que eu fizesse produções que vendessem muito em escolas, que depois mais tarde eu vinha fazer com outros grupos, e eu queria atuar e queria aprender sobre produção, né? E aí veio a possibilidade de participar de festa infantil, né? Como palhaço. Com amigos que já faziam, amigos que são palhaços. Hoje, o Eduardo Toledo foi o primeiro. Eu costumava dizer que hoje em dia eu faço malabares com 3 cravos e 3 bolinhas. Na época eu fazia só com 2 claves, 2 bolinhas, né? Que eu fui aprimorando isso pro trabalho e pra habilidade do palhaço. Eu comecei com um nome, o meu palhaço era Zé Colmeia, né? Por sugestão de um amigo. E a gente tem um pouco isso na tradição do palhaço, que é o nome não é tu que cria, a princípio, tem que vir um palhaço mais velho e criar. Mas, pô, Zé Colmeia já é o nome de um personagem, desenho animado, eu não uso nenhuma roupa que faz menção, cara. Aí um amigo meu, Sol da Praia, o palhaço que trabalha há 40 anos com a palhaçaria comercial, trabalhei muito para ele, ele super normalmente falou assim, Zé, muda o teu nome. Eu tô a luz de velas, tá aparecendo no meu rosto já? Não, pode seguir. Daí um amigo meu, bem na mente, falou assim, cara, que é um palhaço mais antigo, vamos mudar esse nome? Claro, pô, tu é um palhaço mais velho, né? Dentro da seita, dentro da coisa do nosso ritual, pô, sugere. Aí virou Zé Comédia. Olha só. E aí, depois do Zé Comédia, tem algumas pessoas muito importantes para mim, entre elas a Lisandra Aiello, que é minha grande amiga de muitos anos. A gente cresceu na adolescente fazendo teatro e ela foi diretora do Teatro do Instituto, na época eu era gestor técnico, né? E ela e mais umas outras pessoas sempre me chamavam de Joselito, 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 Joselito. E eu me sentia bem com isso, né? Porque Joselito é como se tu me chamasse de Zezinho, né? E aí eu adotei, e para mim a ideia é que fosse definitivo esse nome, né? O Joselito. E aí ficou. E aí aconteceram grandes questões comigo, que foi a ida para a África, né, para o Senegal, que também é uma história à parte, mas que tem a ver tanto com o trabalho teatral como com o trabalho de palhaço. Não sei se eu já adentro essa discussão. Não, já vamos chegar na Missão África. Mas que legal saber um pouco de ti, porque na verdade a gente nunca parou muito para conversar, né? Mesmo quando estávamos trabalhando no mesmo teatro, era aquela correria de falar de trabalho. E é muito legal essa tua história de formação com o pessoal do teatro punk, né? Do teatro da terreira. A Cristina, que foi tua parceira, enumerou várias... Isso na verdade foi com o grupo Falos Histéricos, mas que são mais ou menos contemporâneos da terreira, embora a terreira seja mais velha. Mas eu fui aluno do Clélio Cardoso, que é um dos atores antigos da terreira, e tenho uma profunda admiração. Inclusive falo na terreira no meu TCC, né? O meu TCC sobre o Festival de Teatro de Rua e tal. Oi, Denise. Perdão, o ato falho, né? Falos histéricos, né? Falos histéricos, sim. A Cristine falou, né, que vocês fizeram grandes trabalhos até no Rio de Janeiro. A Cris foi uma das... Em Curitiba. E isso. Fizeram uma oficina no Rio. Só um pouquinho que eu tenho que dar um monte de recado ainda pra ti. Vai lá. Manda bala. O Henry te manda um abraço, a Denise, a Nay. Denise, querida. Denise, querida. Priscamelo, acho que é Priscamelo, acho que, né? Isso, a Primelo faz parte da minha nova função de futuro educador físico. Foi minha coordenadora num estágio de ginástica laboral, querida. A Nayara, que é uma produtora aí do Café Poético, que até te recomendo convidá-la uma hora também para uma entrevista, que ela é uma pessoa das palavras e das letras aí. Mas eu acho que eu, de repente, até conheço essa menina, hein? Porque não adianta, a gente acaba se encontrando, nem que seja por ali ou por aqui, acaba se batendo. Bom, eu vou fazer um resuminho para quem chegou agora. Não se assustem, estou conversando com a testa do Joselito. Ele está falando telepaticamente comigo, mas se você é médium como eu, você vibracionalmente. Então, parabéns. Então a gente está falando um pouquinho sobre a trajetória dele, né? Porque estamos apresentando aqui o seu José Renato, né?
que é ator, que é o palhaço Joselito, e que também é tecnólogo em produção cênica. Então, a gente estava conversando a primeira parte, assim, digamos, dessa conversa, que é o trabalho dele como ator. Então, ele estava falando sobre essa grande escola, né, de 10 anos, que foi trabalhar com Falos e Estercos, foi criar um grupo, ter uma experiência com esse teatro meio hardcore, de se machucar, de provocar. Né? Isso, um teatro físico intenso, né? Super intenso. Intenso. E aí, para sobreviver, olha, para sobreviver, ele foi fazer a animação de festa, e na animação de festa ele encontrou o seu palhaço Joselito, e ele estava falando uma coisa muito interessante que eu também não sabia, acredito que a maioria de nós aqui também não sabia, que é a questão do palhaço mais velho é que batiza o palhaço mais novo. O palhaço mais novo não se auto-intitula, não dá o nome próprio. E aí chegou... Isso. Aí agora sim, diga-me, como é que chegou no... Se você já falou, me desculpa, mas fala para o pessoal que está chegando. Como é que se chegou ao nome Joselito, algumas das tuas atividades com ele e depois a tua missão África, por favor? Beleza, dá para fazer uma fusão, porque uma das atividades dele acabou sendo a missão África, né? Então é isso, Preto, é um dos rituais dentro da palhaçaria, ou dessa mistura híbrida que é a palhaçaria clássica com o trabalho de clown, né? O pessoal fala muito, o clown, vamos descobrir o clown. Hoje em dia as coisas estão misturadas, né? Tem essa possibilidade do palhaço mais velho te nomear, ou tem a possibilidade depois de um trabalho no qual tenha um palhaço mais velho orientando, tu descobrir o teu nome a partir de um nome querido, de um apelido, né? Então, o Joselito, diferente dos outros nomes, não foi um nome escolhido por um palhaço mais velho. Os dois primeiros foi. Mas o Joselito foi escolhido por pessoas queridas, né? Eu tenho madrinhas queridas que me auxiliaram a escolher esse nome por me chamarem de Joselito, né? E eu pensei, esse nome é um nome original. Claro, as pessoas fazem alguma menção a personagens que tem aí que são Joselito, sem noção, essas coisas assim, mas isso tudo serve pra gente brincar. E aí, assim, sempre fazendo festa de criança, eu fiz muito evento em porta de loja, porta de concessionária, sabe? E tentando me descobrir numa oficina aqui, uma oficina ali, fiz oficina com o Hugo Pozzolo, fiz uma oficina com o Luiz Carlos Vasconcelos, que faz o Palhaço Chuchu, porque junto com o meu trabalho de ator, eu sempre busquei fazer curso com os caras que são referências, né? E como as pessoas me viam fazendo trabalho, elas chegavam e me indicavam, cara, quem sabe tu não faz o curso com o Hugo Pozzolo, os Papatões, que é inclusive o Hugo Pozzolo atualmente é diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo, né? Mas o grupo dele trabalha com uma palhaçaria dentro do teatro. E os caras fazem uns espetáculos assim, lá Monty Python, que eu acho fantástico, né? E aí veio o Joselito. Não sei se eu já posso adentrar na questão da África, porque acho que a coisa veio meio que junto, né? Fiz trabalho de recreação. Fiz trabalho de recreação com a Isadora também, se não me engano, quando ela estava começando com a empresa dela, a gente fez uns trabalhos juntos, tem até foto das minhas péssimas maquiagens de palhaço que eu fazia na época. Antes da missão África, eu só vou te fazer mais uma perguntinha só. Ou seja, você veio de um teatro que para muitos artistas é o teatro verdadeiro, que a comédia, o besterol, a coisa comercial não é teatro, não é arte. Como é que foi para ti entrar nesse outro mundo? Você já tinha uma tendência a gostar do palhaço, a gostar da arte popular, ou você teve que aprender na marra isso? Cara, acho que essa pergunta tem um pouco a ver com a questão, por exemplo, de eu vir a trabalhar com outros grupos que fazem um trabalho de teatro mais específico, como, por exemplo, Artes e Letras, né, que eu trabalhei, atuei em 5 espetáculos deles e tal. Isso também veio pela necessidade de tentar ganhar uma grana com essas outras vertentes, mas o que ficava muito na minha cabeça era uma coisa que o Marcelo Restori dizia pra mim: qualquer teatro que tu for fazer, qualquer trabalho artístico que tu for fazer, faça com dignidade, faça com respeito, faça com disciplina. Porque eu comecei a me questionar uma época, né? Porque eu estava dentro desse núcleo, os estercos, teatro físico, a coisa da disciplina, exercícios exaustivos antes de tu descobrir um personagem.
E aí eu comecei a ter que entrar para esses outros nichos, o nicho do palhaço, o nicho do teatro escola, né, com artes e letras. E eu pensei, cara, será que... Eu comecei a me sentir, a entrar em crise, sabe? Eu comecei a entrar em crise, será que eu não tô ferrando com a coisa, sabe? Com o que eu respeito? Mas aí recuava sempre essa fala do Marcelo. Faz, cara, mas faz com dignidade e com respeito. E aí eu sempre procurei colocar em prática todas as oficinas que eu fazia em cena e sempre procurei fazer com muita dignidade. Acho que o trabalho de palhaço veio junto com isso, né? Porque, na verdade, até eu ia começar a falar assim, ó, a nossa fala hoje ia começar... que tanto a questão do palhaço quanto a questão do teatro são coisas que eu não queria fazer. Todas as coisas que eu faço hoje são coisas que eu neguei. Não quero fazer teatro, eu quero ser ator da Globo. Não quero ser palhaço. Ser palhaço é idiota, é ridículo, sabe? Mas eu acho que tu vai negando, mas na verdade no fundo é o que tu quer fazer, entendeu? E eu sou muito feliz com o teatro, sou muito feliz com o ridículo. O ridículo é uma das minhas profissões, né? E procuro estar sempre trabalhando isso. E, poxa, aí vem a questão da ida pra África, né, cara? Nunca na minha vida eu podia imaginar que eu ia sair daqui. Eu queria ganhar o mundo. Sempre quis. E até hoje quero ganhar o mundo, né? Mas a ida pra África foi algo muito marcante e foi muito redondo, Preto. Tudo aconteceu de forma muito redonda, sabe? Manda ver essa experiência aí pra nós. Então foi o seguinte, dentro da produção cênica, eu conheci uma moça chamada Aline Pimentel, que ela é diretora de um grupo chamado Ágape, que é um grupo de teatro, uma companhia teatral, que trabalha com dança, com canto, e eles são meio que referência da cena evangélica em Cachoeirinha e arredores lá, né? E aí, como eu tenho essa experiência de dar oficina, de ministrar treinamento, um belo dia a Aline chegou para mim e falou assim, eu ouvi falar, eu até me lembro até hoje, foi na frente do Teatro São Pedro, depois de uma prática da produção cênica, ela veio falar, me falaram que tu é bom orientador de atores. Eu falei, quem é que falou isso aí? Quem é que te inventou essa mentira aí? Não, eu quero que tu oriente meus atores. E eu, opa! E aí eu fui pra Cachoeirinha orientar eles, né? E entre idas e vindas, 5 anos, 6 anos se passaram, acho que até mais hoje em dia. E eu sei que no meio disso, assim, eu ia lá, dava oficina para eles, dava treinamento para eles, e aí ficava um tempão sem ver eles. Aí um belo dia eu fiquei sabendo que eles estavam fazendo uma campanha com os missionários da igreja deles, né, que moram lá, para fazerem atividades lá. E aí eu falei com a Aline, o que está acontecendo? Porque eu fiquei imaginando, pro Ágape ir fazer uma campanha para ir para a África, deveria ser com as questões teatrais, né? O que vocês vão fazer na África? Eu perguntei para ela, a gente vai com um grupo, vai com algumas oficinas. E eu me lembro até hoje que eu falei para ela, eu sou professor de teatro de vocês não vão me convidar para ir para a África. Daí ela falou assim, tu tá afim? Daí ela me explicou, vai ser assim assado, a gente tem algumas poucas doações, mas a galera tá meio que se bancando. Isso foi 6 meses antes da gente ir, de fato, né? Na época, as coisas na minha vida estavam acontecendo de forma muito redonda, eu estava saindo do emprego formal, ia ganhar todos aqueles recursos quando o cara sai do emprego, não sei o que. Eu falei, quer saber? Vou investir. Só que eu falei pra Aline, vocês vão levar o espetáculo, eles têm um espetáculo de repertório, né? Há mais de 20 e poucos anos eles trabalham sempre com os mesmos espetáculos, porque é uma companhia que trabalha com repertório, né? Com aquele mesmo repertório. Eu falei, Aline, vocês vão com espetáculos, vocês vão com oficinas, mas eu gostaria que a gente fosse com uma performance de palhaço. Topa eu dirigir essa performance? Eu não vou me meter, o Joselito vai dirigir. E aí a gente fez uma performance, ficamos ensaiando, eu ia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, durante 5 meses fazer o treinamento com eles, a gente criou uma performance que não usava o recurso da fala verbal, né, só com gestos, porque no Senegal eles falam francês, falam dialeto, e a gente mal fala português direito, né. E aí fomos para lá com os espetáculos, eu dei uma oficina de treino, eu dei um treinamento lá para os educadores das escolas que a gente vivenciou. Aconteceram coisas, Preto, inesquecíveis lá. A gente fez uma doação de calçados com uma ONG que nos doou os calçados para doarmos lá, e nós tínhamos um ritual que foi exigido pela ONG, que a gente deveria lavar e secar os pés de cada criança que fosse dada esse calçado. Bueno, eu não preciso te dizer a emoção que foi, sabe? A primeira turma que a gente colocou os calçados, eles colocaram os calçados e começavam a pisar, a bater no chão para escutar a sonoridade.
Não, minto pra ti. A primeira criança que a gente botou na primeira sala, houve todo mundo bateu palmas, assim, todas as crianças bateram palmas. E aí depois teve essa função delas experimentarem com os calçados e sonoridades, e por aí vai. Nós apresentamos lá nas aldeias, não apresentamos em palco italiano, cheio de luz, não, a gente apresentou em... Tu já ouviu falar em areia com roseta? Areia com roseta, tu sabe o que é roseta, né? Sim, sim. Geralmente futebol. No Brasil, roseta dá em grama, lá no Senegal dá na areia. E eu me lembro até hoje, por exemplo, tinha uma cena que eu fazia um cego, porque todos os espetáculos que o Agape trabalha com o contexto bíblico, né? E eu fazia um cego que tomava uma surra e depois Jesus encontrava e curava. E eu me lembro que eu fiz a coreografia de luta e me jogaram no chão. Quando jogaram no chão, eu já cego, eu enfiei o dedão da mão numa roseta. Mas eu acabei antecipando a cura, né? Eu fiquei curado da cegueira para ver aquela roseta e depois eu voltei a ser cego. E várias coisas aconteceram, Preto. A gente ficaria horas aqui comentando, mas foi uma experiência sensacional, fantástica, que eu levo para a vida toda. A gente está vendo a possibilidade, não agora, né, por causa dessa função da pandemia, mas a gente estava estudando a possibilidade de ir para Gambia, que é um país colado na Baixada do Senegal, mas agora não tem como, né, por causa dessa questão da pandemia, e lá é área de risco, né. Já era área de risco quando a gente foi da outra vez, tivemos que tomar vacina, foi toda uma função. Mas foi inesquecível, Preto. O Joselito lá, o Joselito palhaço intercontinental, né? Foi uma experiência fantástica, assim. E as fotos são lindas. Vocês que não acompanham ainda o nosso amigo José Renato nas redes sociais, por favor, José Renato nas redes sociais, vocês vão ver as fotos lindas dessa missão dele na África. Sabe agora tu falando isso, eu lembrei daquela música, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. Ou seja, geralmente quem vai lá para a África, né, a primeira coisa, vamos levar comida, vamos levar bebida para aquele pessoal, né? Vamos levar roupa para aquele pessoal. Preto, né? Tu sabe uma coisa... Vocês, além disso, ainda levaram a arte, né? Fizeram eles brincar, fizeram eles gargalhar, fizeram eles interagir, se divertir. Né? É verdade. Tem duas questões aí que eu poderia te citar, que foram que a gente tinha muita reunião de treinamento com os trabalhos que a gente ia levar lá, com as oficinas, e tínhamos muita reunião para falar sobre como ia ser a nossa chegada lá, porque, pô, é um país muçulmano, existe regra para vestimenta lá, existe regra para se comportar. Eles são um grupo evangélico, né? Então, né, como não deixar isso tão em evidência para não haver um atrito e tal. E aí, cara, eu tô falando pra ti, tô me lembrando. O nome do projeto é As Cores do Deserto. A gente tem até a fanpage com as fotos, que foi um colega que é do grupo, né? Que ele foi especialmente para tirar as fotos lá. Enfim, é tanta coisa que acabei até me perdendo aqui um pouco no raciocínio, mas enfim, foi uma experiência fantástica. É uma experiência que eu jamais vou esquecer, assim. As Cores do Deserto. Nós temos a fanpage no Facebook, depois eu até posso passar o link aqui. A gente acabou com o tempo não alimentando mais a fanpage, né? Mas as fotos que tem, os vídeos que tem já são fantásticos também, né? E a recepção, como é que tu sentiu a recepção deles com o teu trabalho de palhaço? Existe uma semelhança de aceitação das crianças em relação a ti, as crianças? Olha, assim, tem várias coisas que aconteceram, tá? A gente pegou vários tipos de comportamentos das crianças lá. Mas o primeiro que eu posso dizer para todas as pessoas que me perguntam é: criança é criança em qualquer lugar do mundo, tá? Como eu trabalhei com muita criança aqui em Porto Alegre, o comportamento é o mesmo. Tu pede para eles, fica tranquilo, te acalma lá. Nós tínhamos uma palavra, eles falam francês lá, né? Que era dociment, tipo, fica doce, fica tranquilo. E eles não respeitavam igual como qualquer outra criança, eles bagunçavam. Mas, Preto, teve uma coisa que a gente fez que eu não me lembro, sinceramente, se foi proposital ou se a gente acabou descobrindo, a gente ia nas aldeias e a gente chegava de manhã e ficávamos o dia inteiro na aldeia, né? Para que a gente pudesse fazer uma vivência em que aquelas crianças que poucos elas tinham contato com pessoas brancas artistas,
né, que iam lá para se pintar, para se maquiar, que era uma coisa que gerava um estranhamento por parte deles. Então todo o nosso processo era aberto. A gente se maquiava na frente deles, se eles chegavam junto, a gente já maquiava eles junto, a gente botava roupa neles, botava nariz neles, para que eles pudessem vivenciar isso com nós, para que o espetáculo fosse só uma conclusão. Tanto é que nas fotos tu vai ver, a gente apresenta no meio do deserto, né? Por isso que é as cores do deserto. Me lembrei o que eu ia te falar, Preto. Uma das coisas que a gente comentava bastante é assim, ó. A gente não ia ir para o Senegal para mudar eles. Porque projeto social já tem lá os montes, artistas já vão lá, as pessoas vão lá. A gente está indo lá para que a gente se modificasse de alguma forma, né? E realmente, cara, eu voltei de lá valorizando o copo d'água que eu tomo, tá ligado? Pela condição deles. As pessoas me perguntam muito, eles vivem numa miserabilidade lá. Cara, eles vivem numa miserabilidade lá. Mas é uma coisa que já está introjetada na cultura deles e é uma coisa que dá para eles um senso de compartilhamento que a gente não tem aqui. Eu me lembro de uma ocasião, na primeira aldeia que a gente visitou, tem uma premissa de que tu não pode recusar quando alguém te oferece comida lá, né? As pessoas ficam profundamente ofendidas se tu recusa. E eu tava com aquilo tão introjetado que eu tava lá, tinha me arrumado lá de palhaço e uma criança estava fazendo lanche lá, eles estavam comendo uma espécie de pão de um quarto, sabe? Lembra do pão de um quarto? Uhum. Menos que um pão de um quarto, tá? Com um molho dentro. E a criança olhou pra mim e ela não tirou um pedaço do pão dela, ela tirou exatamente a metade. E esticou a mão para me oferecer. E eu fiquei naquele conflito, meu Deus, eu não posso recusar, mas ao mesmo tempo é uma criança, saca? Mas aquilo foi tão forte para mim porque ela, num movimento muito rápido, ela tirou exatamente a metade do pão dela e me ofereceu, saca? Então eles têm um senso de compartilhamento lá nas aldeias que a gente visitou. E as recepções foram diversas. A gente teve uma recepção de um grupo de alunos que já estava sendo evangelizado pelos missionários de lá, tanto os africanos quanto os brasileiros que moraram lá, que nos receberam, os que moram lá, e a gente tomou um susto, um baita de um susto, na segunda aldeia que a gente foi, que as crianças não nos receberam muito carinhosamente. Não foi com uma agressividade, mas foi com uma curiosidade de saber quem éramos nós. Para nós aquilo foi um pouco agressivo. E era muita criança, muita criança, sabe? E foi estranho, mas ao mesmo tempo depois a gente foi ganhando eles, daqui a pouco a gente fizemos as apresentações e fomos tentando nos entender que a gente estava no meio deles lá, né? Comer com a mão, sabe? Não sentir repúdio de certos comportamentos que para nós seria, como por exemplo comer com a mão, como por exemplo ver uma nativa fazendo um alimento na rua, que lá é muito comum as cozinhas serem nos pátios, com muita mosca, muita mosca, e aquilo não nos intimidar, e a gente fazer aquela refeição com eles, e a gente sabe respeitar eles e ficar feliz e contente por tá sendo recebido por eles. Muita dança, muita música. Teve uma escola que os pequenos faziam competição de dança para mostrar para nós, mas os pequenos mesmo. Imagina a criança de 5 anos dançando enlouquecidamente, fazendo coisas com o corpo que nem eu sei fazer até hoje, tá ligado? E, cara, é demais, assim, é demais. Eu voltei falando para as pessoas, vai para lá. Vai para lá, vai conhecer a cultura deles. A gente conheceu a Casa dos Trabalhadores Escravos lá, que tem uma história muito punk, que o Mandela foi conhecer e o presidente, o último presidente, me esqueci o nome, também foi conhecer. Não esse agora, o presidente dos Estados Unidos, o anterior a esse que está agora. Obama? O Obama foi, e ambos se emocionaram lá, porque é uma casa que tem um histórico sofrido dos escravos lá, tem uma passarela que dá pro mar, que era, né, onde acontecia a fila dos enjeitados, digamos assim, dos escravos enjeitados, foi bem punk. Eu voltei de lá dizendo que eu queria que muitas pessoas visitassem aqueles lugares para entender o que de fato foi a cultura. E eu digo para as pessoas outra coisa, Preto, eu fiquei uma semana lá, tá? Eu não voltei especialista em cultura africana, porque as pessoas acham que tu volta antropólogo, né? Mas eu trouxe uma experiência muito bacana, cara, de lá, assim, sabe? Com certeza, é uma experiência de uma semana que daria
umas 20 lives aqui para a gente conversar. Temos mais Com 5 certeza. minutinhos. Ai, meu Deus, não acredito, sério? Porque eu tenho que chamar uma outra convidada aqui para encerrar a nossa conversa de hoje. Valeu, querida. A Cristine falou, né, que toda criança é um anjo, tem que ser respeitada, né? E assim que tem que ser. As experiências são maravilhosas. Agora é o tempo que tu tem aí para nos dizer o que tu está fazendo agora, atualmente, e onde nós podemos te encontrar aí nas redes sociais, onde, como? Como e por quê, né? Onde, como e por quê? Então, meu Facebook José Renato Lopes, Instagram José Renatol, 100 miligramas, tá? Parece José Renatol, parece nome de remédio, né? 100 miligramas, José Renatol, use com parcimônia. Atualmente eu estou me dedicando à faculdade de Educação Física, né? E falo para as pessoas que vêm me perguntando, não vou sair do teatro, não vou parar de fazer teatro. A educação física para mim vai vir como um acrescento para a questão do trabalho físico que eu já faço. E se vier a oportunidade de trabalhar com isso na paralela de forma unilateral, eu vou fazer também. Atualmente estou me dedicando à faculdade, eu estava ensaiando com um grupo, uma galera fantástica, aí, uma montagem do Alto da Compadecida, que deu uma parada, né, por função do distanciamento. Estou num projeto que é o chamado Transit, que ganhou um edital do Instituto Goethe. Eu vou fazer a luz do espetáculo, só que nós estamos parados também por função do distanciamento social. Estou aguardando o Luiz Carlos Preto me convidar para trabalhar com Haribo, porque é meu sonho já faz tempo, e ó, já deixo aqui a minha declaração de amor. E estamos aí, e mais uma vez te agradeço pela oportunidade. Se Deus quiser, depois que acabar essa pandemia, eu volto a ensaiar com o grupo Alto da Compadecida para a gente poder apresentar, porque estava indo muito bem, né, os ensaios. E estudando bastante, cara, Preto, eu nunca li tanto na minha vida, sabe? Eu não sabia se eu tinha toda essa capacidade de ler. Parabéns, todos nós, não só eu, todos nós ficamos muito emocionados com o teu relato, muito felizes com a tua história aí de arte, com essa tua adaptação, com essa tua versatilidade, a tua humildade, porque geralmente quem se sente mais confortável num estilo de arte tende a menosprezar a outra, e você, e principalmente o Marcelo, olha Marcelo, um grande abraço a você, porque essa frase é tudo, e raramente diretores de alto gabarito como ele dizem isso, geralmente dizem que a arte deles é que a arte, o resto não é arte. Matou o urso da Coca-Cola e vestiu ele aí? Na verdade é que eu tô com pijama por baixo, né? Daí achei deselegante, botei a casaco pra fingir que tô com uma roupa decente. Tô com um calorão aqui que vale, meu Deus. Muito quente. Então esse é um projeto que eu e a Lise vamos começar, pelo menos no início, a fazer uma vez por semana, de postar poesias, contos ou textos, daqueles que estão na gaveta, né? Então tá mais do que na hora de tirar da gaveta os projetos, mostrar para as pessoas, né? Então aí, puxa, a gente tem mais ou menos uma criatividade, a gente tem uma atriz de gabarito, então vamos colocar isso para funcionar. Então o primeiro texto já está disponível lá no YouTube, né? No Facebook, e quiçá um dia vamos para o teatro, né? Um dia com essas poesias, né? Acho válida a ideia. Pronta aí, Lese? Vamos? Eu vou dedicar aqui. Então tá. É A Menina dos Olhos de Jabuticaba. Jéssica é uma menina peralta. Corre, pula, brinca, a aventura não lhe falta. É uma energia que nunca acaba. É ela, a menina dos olhos de jabuticaba. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Perguntava curiosa. Observadora, artista melindrosa. De decorar texto com facilidade se gabava. É ela, a menina dos olhos de jabuticaba. Cantava com os passarinhos nos desenhos animados. Chorava quando a brincadeira terminava. Se encantava com as histórias repetidas. Seria a mocinha ou o mocinho?
dos bandidos, ela dava gargalhada. É ela, a menina dos olhos de jabuticaba. Moça, ficou exibida. O espelho, seu melhor amigo. Celular, sua terceira mão. Nas amigas confidentes, fiéis e parceiros. Onde havia festa e alegria, lá estava ela. Ela, a menina dos olhos de jabuticaba. Mulher, conquistou sua profissão. Novos caminhos, descobertas, decepções. Sozinha na pista ou enamorada? É ela, a menina dos olhos de jabuticaba. O que é essa que eu nem conheço? Eu nunca vi, nem comi. Coisas do meu avô, apelido que ficou. Me chamava na sala e dizia: onde estão os meus olhinhos de frutinha? Sempre se emocionava. É ela, a menina dos olhos de jabuticaba. Na tristeza e na felicidade. Mesmo naquele olhar que não falava, havia o brilho naqueles olhos pela natureza lustrada. É ela, a menina dos olhos de jabuticaba. Fruta em botão, que abre e fecha a janela do coração. Fruto de uma natureza que, mesmo ferida, nunca... É ela, Jéssica, a menina dos olhos de jabuticaba. E a internet nos derrubou um pouquinho, né? Mas vocês podem ver, não vamos desistir. Vocês podem ir lá no YouTube, no canal lá da Haribo, tem esse texto aí gravadinho e futuramente, né, Lizzy, nós vamos regravar e diz a tua ideia aí. A gente vai regravar e o quê? Com acessibilidade, vai ter intérprete de Libras, né? Até que, enfim, vou conseguir fazer um projeto com acessibilidade que eu sempre quis. Obrigada pela oportunidade, Fred. E em breve, esse poema, esse conto, né, da menina dos olhos de jabuticaba, vai ter uma nova versão, né, legendado e com acessibilidade. E desse aí vão vir outros, né, vão vir outros contos, cantos e poesia. A G Tarantino, ó, saudade da Musiane. Mel, beijo. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo. Até a próxima.